A voz desta semana tem 40 anos e é exemplo vivo de que nunca é tarde para fazer na vida o que mais se gosta. Já depois dos 35 anos, largou um emprego de que ninguém se despede para se dedicar à música de corpo e alma. É guitarrista quase sem saber tocar guitarra e o resto da história é para conhecer em conversa com o Carlos Bastos. Depois de 20 anos de Linda Martini, André Henriques lançou em março o primeiro disco a solo. E é no universo do André Henriques que vai entrar esta semana no música.pt. E pronto, cá está ele, não há nada que enganar-se. André, olá, estás bom ou não? Como é que estás? Tudo bem, Carlos. Tudo a andar? Vamos começar pelo princípio, não é? Regra geral. Isto também começou uma história pelo fim, não tinha grande graça, ficava logo descoberto o enredo todo. Então vamos direito ao assunto. Uma vida entregue a bandas e de repente um disco a solo, por acaso, ao caso. Como é que foi? Olha, foi isso mesmo, foi de repente, depois de 17 anos com a minha banda de sempre, não é? Que continua, felizmente, os Linda Martini, pá, deu-me para isto. Nunca tinha pensado em fazer um disco a solo, primeiro porque, enfim, toda a minha atividade e produção criativa tem sido, de facto, nesse contexto de banda, e é onde eu me sinto também, naturalmente. Sentes-te mais apoiado? Há mais gente à volta? Há mais gente à volta e cresci, né? Desde os meus 13, 14 anos que tenho bandas e para mim é um meio natural. Pá, isto só a mudança de chip só acontece em 2016, na altura que a Cristina Branco pediu-me para fazer uma canção para ela, e eu acho que foi aí que as coisas tiveram um peso diferente, porque eu descobri uma forma diferente de compor, onde o texto vinha à cabeça, vinha antes de tudo, não é? Quando compões para outra pessoa, quando entregas uma canção, epá, o texto e a melodia vai prevalecer sobre depois todos os arranjos e tudo aquilo que os músicos e o intérprete vai entregar à canção. E isso é verdadeiramente diferente daquilo que eu faço no contexto da banda, onde, enfim, trabalhamos em conjunto instrumental, a partir das ideias de todos, e depois no final eu então vejo onde é que o espaço que existe para colocar uma voz, para colocar um texto. E isto veio inverter as coisas. Mas mesmo em 2016 não me deu logo a vontade de fazer o disco. Isto acontece precisamente o ano passado, fez agora há pouco tempo, um ano, pá, onde eu dei por mim com duas canções que... Ainda não estávamos na pandemia, ainda foi antes. Ainda não estávamos na pandemia, em 2019, portanto. E dei por mim com duas canções, que na altura tinha acabado também de escrever para o novo disco da Cristina e para outras pessoas que me tinham pedido. Pá, e havia ali duas canções que não tinham um destino imediato e pela primeira vez me fez sentido, e se experimentasse cantar eu, mas fazer obviamente aqui um arranjo diferente, um instrumental diferente e perceber o que é que pode ser. E foi isso, foi a faísca para este disco. A Cristina teve cá há pouco tempo a falar do Eva. Sim, Primeira mulher, é o primeiro disco. Tu, para ela escreveste o Conta-me dos Vivos, não foi? E ainda para este disco, a doutora também? Sim, para este disco foi Conta-me dos Vivos e a doutora, mas a colaboração já vem desde o disco dela, O Menina, de 2016, portanto já escrevo para ela há uns 3 discos que tenho que são as minhas. És a culpada, Cristina, mas ela não se importa. É uma culpa que ela não se importa nada de ter. Ora bem, em 2015, 2016, a tua vida deu uma volta. Sim. Um belo dia, tu trabalhavas em recursos humanos? Eu trabalhava em recursos humanos, foi o que estudei e, enfim, trabalhei estes anos todos nessa Não área. tens saudades? Não tenho muitas, confesso. Okay. Tenho saudades das pessoas, sobretudo, dos meus colegas e... Do ordenado? O ordenado também dá um conforto financeiro que às vezes com a música é mais difícil de gerir, mas daquilo que fazia, das funções, não tenho saudades. Portanto, estavas sossegado e de repente há um dia, chegas ao escritório e dizes, eu já não é a primeira vez que digo que não me apetecia nada a vir, mas é que a partir de hoje é que não me apetece mesmo nada a vir. Foi não? Nunca acontece só assim, não é? Não há um dia foi primordial, claro, aquilo foi uma coisa em crescendo e às vezes as pessoas demoram o seu tempo para perceberem o que é que aquilo lhes quer dizer, e foi isso que aconteceu comigo, sabes? Eu, durante muitos anos, no meu contexto profissional, confesso que foi um bocado piloto automático por uma razão muito simples. Eu cresci muito no meio do punk e do hardcore, onde tu viveres da música era quase um pecado, não é? Os meus ídolos, ou as pessoas que eu gostava de ouvir, os discos que comprava, eram muitas delas pessoas que tinham outros empregos, tinham outras profissões, faziam a música de forma descomprometida e o seu rendimento, digamos assim, não dependia exclusivamente da música. Então isso para mim sempre foi um assunto encerrado, sempre foi uma coisa com que eu estava muito sossegado, desde cedo. Estudei, fiz o percurso normal, académico, assim que saí da universidade tive a facilidade de conseguir arranjar um trabalho, na altura na área de consultoria de recursos humanos, uma grande empresa com aquelas coisas todas.
também cheio de malta nova na altura, pá, e acabei por ficar lá durante muitos anos. E depois o meu grito do Ipiranga acontece curiosamente numa altura onde não deveria acontecer, porque eu tenho 2 filhos, mas já tinhas altura, na altura já tinhas um. Sim, o meu primeiro filho nasceu em 2013. Epá, e nessa altura é curioso, mas começou a nascer em mim esse desconforto, ou seja, tudo aquilo que me equilibrou durante estes anos todos, que no fundo era, ok, eu tenho as contas pagas, tenho um emprego e depois ao fim de semana vou tocar com os meus amigos, que era o que acontecia, não é? Também, isto porque estamos em Portugal e o mercado é relativamente pequeno e tu consegues, a maioria dos concertos são sempre aos fins de semana, quinta, sexta-feira, sábado, e portanto dava perfeitamente para conciliar. Mas isto acontece numa altura onde o que me equilibrou, de facto, que era este meu à parte, este meu lado B, esta minha segunda profissão, que no fundo me equilibrava as energias, a partir do momento em que o miúdo nasce, epá, eu fico com um descontentamento crescente em mim, epá, eu estou aqui durante 8 horas, fazer uma coisa que já não me está a dar nenhum retorno emocional, e por outro lado tenho uma coisa aqui ao lado, que é a banda, que sempre tive e que sempre acompanhei nestas fases todas, onde eu quero estar mais e onde me faz feliz, e essa desproporção na balança foi o que me fez saltar. Agora foi um salto no escuro, não é? Como tu disseste, com miúdo, com ordenado, sempre com aquilo, essas coisas que pesa logo, não é? Porque as fraldas têm que continuar a ir para casa e o leite mais, e o resto. Nem mais. Não é nada fácil. Eu acredito que não seja nada fácil. Há muita gente, eu acho que há muita gente a quem se põe esta questão. Uns que efetivamente dão o salto. Sim. E outros que não. E outros continuam no seu emprego de sempre. Sim, e se calhar só podem mais tarde olhar para trás e pensar, e se? E tu já pensaste isso? E se eu tivesse ficado? Olha, pensei nisso e refleti isso em algumas canções deste disco. Por exemplo, há uma canção que se chama De Tudo o que Fugi, que tem muito a ver com isso, e tem uma história curiosa porque ela nasceu do encontro casual. Encontrei um colega meu já há muitos anos atrás dessa outra vida, e eu percebi que aquilo que eu me queixava e que ele também, as angústias que ele sofria na altura, ainda hoje ele estava a passar, porque ele nem estava no mesmo sítio a trabalhar. Epá, e eu vi-me projetado nele, vi-me projetado nessas angústias. Epá, se eu não tivesse conseguido dar esse salto, eu estava aqui, não é? Obviamente que todos os lados têm ao lado bom e o lado mau. Enfim, não digo que a minha escolha, para mim, eu acho que foi a melhor, não digo para outras pessoas, cada caso é um caso, não é? Mas eu não olho para trás, por muito que fosse de facto um risco e com algo calculado, mas um risco, mas não olho para trás, fazia tudo outra vez. Mas isto também não é tudo por acaso. Estavas a dizer que este disco vem aparece de 2 músicas. Sim. Mas também já tinhas ali alguma vontade, quer dizer, já tinhas escrito também bastante para os outros. Sim. E também pensaste também sou capaz de fazer qualquer coisa para mim, e junto estas, se calhar junto mais 2 e mais 2 e depois logo sei o que é que sai daqui. Foi mesmo isso que te falei. Não, curiosamente havia muitas pessoas, muitos amigos próximos e alguma malta que vai acompanhando o trabalho nos Linda Martini, que gosta muito das letras que eu escrevo e das canções, da minha forma de compor, e que volta e meia isso às vezes surge em conversa. Devias fazer um disco, fazer aí uma coisa a solo, mais de autor. Mas eu sempre descartei isso porque sempre me senti muito bem em fazer as canções assim de forma acompanhada. Isso foi só mesmo o facto de ter tido essas 2 canções. Se alguém as tivesse agarrado nessa altura, eventualmente tudo isto não teria acontecido, depois foi um acaso. E então depois de ter essas 2 canções no colo foi mesmo, olha, faço 2, vou conseguir fazer mais. E foi no espaço de 2 meses, fiz para aí umas 12, juntámos a banda, gravámos o disco numa semana. Portanto, eu acho que ainda há pouco estava a refletir sobre isso. Eu acho que eu próprio preciso aqui de algum distanciamento para perceber que disco é este, porque isto foi feito de uma forma tão rápida que eu ainda me estou a habituar e a perceber que canções são estas. Chama-se Cajarana. Exatamente. É o nome do primeiro disco a solo do André Henriques, foi lançado em março, mas é muito mais do que o nome do disco. Vamos falar disso já a seguir.
O André Henriques é o meu convidado esta semana no Música.pt. Depois de 20 anos de Linda Martini, além do grupo, aventura-se agora numa carreira a solo com um disco que já tem muitas histórias para contar. Já ouvimos algumas delas. André, vamos começar então por Cajarana, que vem também de uma alcunha de criança que não era assim uma coisa muito desejada, não é? É, exatamente. Cajarana era o apelido de um personagem interpretado pelo Tony Ramos, uma novela que se chamava Pai Herói, e o personagem chamava-se André Cajarana. Eu sendo o único André na altura lá na escola, eu devia ter os meus 4, 5 anos, tenho a memória, aliás, eu nem sei se tenho a memória física disso ter acontecido ou se já é uma memória em segunda mão dos meus pais me contarem a história, mas aquilo que eu me lembro é de chegar a casa muito triste, lágrima no olho, a dizer que os miúdos na escola me chamavam um nome que não era o meu, que era esse Cajarana, não é? Para uma criança, agora que tenho miúdos, percebo isso, não é? Sempre que a questão da identidade, nessas alturas onde eles estão a perceber quem é que sou eu, quem é que é os outros, é uma coisa que tem um peso muito grande. Claro, e chamarem-nos uma coisa que nós à partida não gostamos, depois até aquilo de primeiro estranhas, depois entranhas, mas quer dizer, à partida não é? E portanto aquilo foi na verdade não foi bem uma alcunha, foi uma coisa que durou pouco, não me continuaram a chamar aquilo até a adolescência. Andaste na escola onde? Eu na altura morava na Damaia, aqui bem perto, aqui bem perto. E entretanto, essa memória ficou comigo. Eu agora, mais recentemente, quando estava a fazer o disco, quem co-produziu o disco comigo foi um músico brasileiro que também tenho a felicidade, para além de ter ajudado na produção, tocou também no disco e tem estado também a tocar ao vivo nestas datas que estamos a fazer, que é o Ricardo Dias Gomes. E portanto o Ricardo tem a minha idade, nasceu também em 80, mas nasceu no Rio de Janeiro. Enfim, tivemos uma vida separada por este imenso oceano. O Ricardo já tem trabalhado com, sei lá, o Caetano Veloso, a Adriana Calcanhoto e por aí fora. Portanto, sim, exatamente. Só para quem não conhece, fica a conhecer. E tem também uma bonita carreira a solo, já tem 2 discos a solo, está a trabalhar também num terceiro, assim uma música um bocadinho mais exploratória, diria eu, não tão convencional, mas muito interessante também. Bom, e o Ricardo, nós não nos conhecíamos antes de trabalharmos neste disco, fomos apresentados por um amigo comum, mas começámos a trabalhar, começámos a gravar no fundo os esboços que eu tinha e a partilhar com ele ali um bocadinho a produção. E há uma desses dias onde estávamos lá no estúdio, onde eu venho com esta história a dizer, olha, o que é que achas? Estive a pensar, acho que um nome giro para o disco era este do Cajarana, e até porque há uma razão engraçada, que é, obviamente, como deves imaginar, passar 17 anos num contexto de banda, lançar um primeiro disco a solo é uma coisa ao mesmo tempo desafiante, mas também muito assustadora, e coloca essas questões todas de identidade, não é? De quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, o que é que eu me quero chamar, não é? Até eu próprio tinha dúvidas, e para mim era estranhíssimo ter um disco, um vinil, a dizer André Henriques, é o que a vida toda tive associado a uma banda. E contei esta história do Cajarana precisamente por lidar com estas coisas. Olha, é uma memória de desconforto, de identidade, e é o que eu estou a lidar neste momento, passados estes anos todos. E aquilo foi um acontecimento, ainda hoje nos rimos com isso. Mas ele já não se lembrava do Pai Herói, não era? Não, porque nem eu me lembrava bem, não é? Claro, porque nós éramos muito miúdos. E ele está a ouvir a história, diz-me qualquer coisa de... não me recordo desse nome, não me recordo dessa novela. Mas enquanto estamos a falar e enquanto eu lhe estou a contar a história do Cajarana e do Tony Ramos e ele abre uma página no computador do Wikipédia e começa a procurar informação. E de repente fica gelado a olhar para mim e diz-me, não vais acreditar, mas quem escreveu esta novela foi a minha avó. E então descobrimos, ele já sabia, obviamente, que a avó dele fazia a avó e o avô também. O avô também fez algumas novelas de muito renome que nós todos conhecemos aqui. Mas eles escreviam os 2 novelas para a Globo. E curiosidade das curiosidades, a pessoa que produziu o disco comigo, a avó dele é que criou o nome que eu tinha na cabeça. Tcharam! Portanto, isto está tudo ligado. Acreditas foi planeado, mas acreditas em coincidências ou não? Talvez. Estavas a falar por causa dos miúdos, és o único André. Hoje não, hoje é o nome mais comum. Mais comum. Na altura não era? Da Maia aqui, o Dom João V? Não, eu na altura, esta história precisamente, eu andava num externato pequenino que se chamava O Moinho. Ok. É só para saber, Sim. É para toda a gente. Os fãs do André ficam já com a informação toda. E por causa dos nomes, o que é que chamaste aos teus? Os meus miúdos, os meus filhos, o mais velho chama-se Sebastião e a mais nova chama-se Rosa. Tipicamente português. Tipicamente português. O Ricardo não é o único nome que aparece aqui no teu disco. Não. Temos cá mais gente, há mais nomes especiais. Sim. Queres falar?
Sim, pronto, o disco começa com o Ricardo, foi a primeira pessoa que eu mostrei as maquetes iniciais e que me ajudou a pensar também nos arranjos, porque a minha única preocupação, obviamente, seria fazer uma coisa completamente diferente daquilo que são os Linda Martini, não é? Uma coisa não tem que canibalizar a outra e vivem perfeitamente em conjunto. E, portanto, a pior coisa que me poderiam dizer era: pá, fizeste um disco, isso é igual à tua banda, não me fazia sentido. E, portanto, eu procurei muito com ele introduzir outros sons, outros timbres, por exemplo, os sintetizadores, e pensarmos também no que é que poderia ser a percussão, para também distanciar daquilo que seria o som da banda. Pá, e depois lentamente comecei eu a tentar pensar em pessoas que seriam à minha volta, umas que conhecia mais ou menos, que pudessem contribuir também para o disco. Pá, eu lembrei-me do Ivo Costa, que é um baterista, pá, que eu admiro imenso, já tenho tocado com nomes como a Sara Tavares, a Carminho, uma série, certo, o Paulo Flores agora também, pá, uma série de gente muito talentosa e curiosamente que tem muito pouco a ver com o tipo de música que eu faço. Isso também me interessava. E nós estávamos à procura de não uma bateria convencional, não uma coisa de bom prato de choques e tarola, mas uma coisa um bocadinho quase mais teatral e que pontuasse também o texto. Como eu disse, o disco vem muito à volta do texto e o trabalho do Ivo foi muito perceber isso. Pá, e ele foi incrível. Aquilo que eu lhe pedi foi uma ínfima parte do que ele fez. Ele é um virtuoso e é um músico muito, muito generoso. E também o Pedro Ferreira, que se calhar era a pessoa mais próxima de mim, já é um amigo que me já acompanha há uns anos, toca numa banda que eu gosto muito também, que são os Keldead Gazelle, uma banda portuguesa também relativamente recente, uma banda de rock, aí mais ligada à minha praia, mas que tem uma forma também muito particular de tocar. Eu gosto muito da ginga do Pedro e te convidei-o também para apimentar também aqui um bocadinho as canções. E o Nelson depois ajudou-te a misturar? O Nelson, sim, o Nelson já é um companheiro de sempre, já me gravou também em banda, já fizemos várias coisas, Nelson Carvalho, e sim, percebeu muito bem aquilo que queríamos e foi também uma peça muito importante no estúdio para ajudar a concretizar a nossa visão. Só para termos uma ideia, que isto, mesmo que o disco seja a solo, nada se faz sozinho. É verdade, portanto, verdade. Há sempre uma equipa. Uma coisa é estar numa banda, claro que a banda nunca sairia um disco igual ao da banda, porque tem os teus acrescentos e teus acrescentos de cada um dos elementos da banda. São 4 cabeças diferentes. Completamente diferente. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Casa da Praia. Fala-me um bocadinho desta faixa. A Casa na Praia foi o segundo single que saiu deste disco, saiu aí por alturas de fevereiro, ainda antes da pandemia, e é engraçado porque é uma canção que já nessa altura vem do desejo de eu sair da cidade, sabes? Quando a pessoa chega a esta idade de teres os miúdos, de se calhar passas mais tempo em casa, até pela profissão que eu tenho agora, não é? Queres um ambiente mais tranquilo, quero um ambiente mais tranquilo, valorizo muito mais a casa e o meu espaço. Epá, e depois também começo a pensar nos miúdos, naquilo que usufruis no tempo onde estás em casa, e é esse meu desejo grande de sair da cidade, não é? De ir assim para espaços mais abertos, mais amplos. Isso se calhar não é só o teu. Decido, não decido. Decido, não decido. Também olha, é sobre a paternidade. É. Decido, não decido. Enfim, os pais que nos estão a ouvir devem associar àquelas compressas que se compram na farmácia e no supermercado. E tem a ver com isso. Acho que tem a ver com aquela... Sabes, quando és pai pela primeira vez, aquela coisa de tu queres ser... Queres entregar o melhor de ti a essa tua nova e grande tarefa, mas também queres continuar a ser tu, não é? Queres continuar a ter espaço para fazer as tuas coisas, e no início, sobretudo, essa exigência de tempo e de disponibilidade às vezes é mais difícil de conciliar, e essa é uma canção que fala sobre isso. Fala quando tu sentires-te às vezes meio angustiado entre o que tu queres ser em todos os papéis, no papel de pai, no teu papel, naquilo que tu gostas de fazer. Tem a ver com isso. E o Espelho Meu foi a primeira música do disco. Passaste muito tempo com ela em estúdio, mas depois chegou igual àquilo que tinhas Não, essa foi muito gira. E lá está, mais uma vez, tal como a curiosidade do nome do Queijo Arana. Sim. Tem uma história curiosa que tem a ver com o facto de... Pá, eu gravei essa canção na minha casa de banho. Gravei no estúdio, como tu disseste. Estava tudo muito bonito, muito hi-fi, mas na verdade todas as minhas canções, a primeira vez que eu as registro é sempre no telefone, e é sempre eu, uma guitarra sozinho em casa ou no estúdio. O Paul McCartney fazia o mesmo, não tinha era telefone. Pois, na altura não tinha. Smartphone, pronto. Mas aliás, quem ouvir o disco há de reparar que a canção, eu queria mesmo que a entrada no disco tivesse esse lado íntimo de assistirem ou ouvirem a uma canção criada ali. E eu fiz essa canção poucos minutos, tinha que sair, tinha que ir pôr os miúdos à escola, tinha que ir ter com o Nelson ao estúdio para acabar a mistura, era mesmo o último dia deadline. Eu, caramba, vou fazer isto. A guitarra está meio desafinada, está meio ao lado, mas eu achei que era a coisa mais pura, mais imediata que eu poderia entregar, sabes? E foi a versão que saiu.
Vamos conversar mais. O André Henriques é meu convidado esta semana aqui no Música.pt. Cresceu sempre como músico de bandas, lançou este ano o álbum A Sol. Vamos continuar a conversar-se e andar-se um bocadinho para trás no tempo, mas isso é já a seguir. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Está muito boa a conversa com o André Henriques, o meu convidado esta semana. André, sempre foste um músico de bandas? És letrista, és vocalista, guitarrista dos Linda Martini, mas a música começou na tua vida muito cedo numa banda que criaste onde ninguém sabia tocar nada, não é? É verdade. Porque quase todas as bandas são assim, na verdade. Há sim. aquela vontade de se juntar para fazer qualquer coisa, mas quer dizer, o pessoal sabe fazer uns acordes, umas coisas. Mas... Na altura não sabia mesmo nada, sabes? Na altura éramos muito fãs, sei lá, dos Metallica e de coisas que ouvíamos na altura. E então era aquela coisa, vamos fazer uma banda. Então cada semana mudávamos de papel, mas nenhum de nós sabia tocar nada. Íamos para casa uns dos outros com umas vassouras e fazíamos os playbacks das bandas que ouvíamos. Foste aprendendo como? Epá, foi uma amiga tua escuteira? Sim. Na altura uma rapariga que se chamava Filipa, que era da minha turma, sabia aqueles acordes clássicos na viola, não é? E ensinou-nos aquilo. A mim é um grande amigo meu que era o Bruno, com quem tive essas primeiras bandas. O Bruno e o Cláudio faziam parte dessa primeira banda inicial. E nós muito rapidamente pegámos naquilo e desconstruímos, sabes? Eu nunca estudei música até hoje, portanto tudo que aprendi foi com as pessoas com quem toco e numa perspectiva de autodidata. Mas lembro-me que desde cedo esse gosto por envenenar, esse gosto pelo erro de, ok, ela ensina-me um acorde, o acorde é este, mas se eu arrastar o dedo para o lado há aqui uma nota meio dissonante que pode ser interessante, não é o lá, é uma coisa convencional, não sei o que chamar aquilo, mas também não me interessa, é sabe? o lá ao lado. É o lá ao lado. E foi assim que começou até hoje. Mas essa foi a base. Sim. Depois foste descobrindo, à medida que foste criando, que foste tocando, foi algo que foste aprendendo. Olha, um fã já a ligar para ti, de certeza. À medida que foste aprendendo. Sim, claro, sobretudo com as pessoas com quem tocas, sabes? Há uma partilha e uma generosidade. Por exemplo, no caso da banda, os Linda Martini, nós crescemos todos juntos também. Já tínhamos tido bandas antes disso, mas obviamente são muitos anos. E tu aprendes muito com as linguagens de cada um e com as sensibilidades. E depois é uma questão de ires fazendo, de ires errando. Eu insisto muito nesta ideia do erro e do envenenar, mas é mais no sentido, não é tornar as coisas feias ou ter orgulho em não saber. Sim. Mas é usar esse não saber a formalidade. Não é modéstia a mais ou não? Não, eu acho que... eu já te ouvi dizer que não sabias tocar guitarra. Quer dizer, eu não sei tocar de forma convencional. É assim, não sabes que é o quê? Tipo comparado com o Mark Knopfler ou Santana? Não, olha, sabes que há uma frase uma citação muito curiosa que é atribuída ao Zeca Afonso, que tem coisas incríveis, e ele dizia que só sabia 2 acordes, que era a marcha à frente e a marcha atrás. E eu estou um bocado como ele, estou um bocado como o Zeca. E tu vais ouvir o Zeca e há coisas que na sua aparente simplicidade que são muito difíceis em termos de tempos e em termos das coisas que ele ia buscar, que são muito difíceis. Eu acho que é isso, eu acho que a história da música diz-te isso, não é? Os Beatles também não sabiam ler pautas no início, e eu acho que a limitação às vezes é uma chama para a criatividade. Tu conseguires perceber aquilo que tu consegues fazer e depois tentares ir para fora de pé e procurar mais e mais e mais, vai-te enriquecendo e vais chegando a outras abordagens que eventualmente alguém com um ensino mais formal não terá. Eu não, obviamente que eu não acho que este seja o caminho. Há muitas pessoas com uma formação mais séria na música, obviamente que também têm essa abertura de espírito, mas muitas vezes há pessoas, enfim, tens muitos casos desses, pessoas que estudaram música em pequenos e depois essa rigidez ou excesso de formalismo no ensino às vezes acaba por desistir. Na música no resto, quer dizer, podes ter o 12º ano ou ser licenciado em Físico-Química e seres um grande escritor, e podes ter um mestrado em línguas e aquilo não te sai, não é? Sim. E a música eu acho que é um bocado isso, é procurar, é como tudo. Se há um gosto em ti e se há uma coisa que tu procuras, aquilo vai acontecer de alguma forma. E é interessante que seja com os teus recursos, com as tuas coisas, para não fazeres uma coisa igual a outra, não é? Então quem é que tocava nas festas? Eras tu ou não? Nas festas não era eu, de certeza, não é? Porque tinha que ser alguém também e há aqueles amigos que sabiam as canções dos Bon Jovi. Escondias-te mais? Ficavas com vergonha? Sempre fui um sujeito meio reservado e nunca tive
muita pachorra para apanhar as canções dos outros. Claro, quando era miúdo e quando comecei a aprender os primeiros acordes, claro, aquelas coisas desde os Nirvana e as coisas mais que eu ouvia na altura, claro que passava por aí, mas nunca foi um gosto muito meu de aprender as canções dos outros. Eu tinha amigos que eram peritos em ouvir uma coisa e sacar os acordes assim em 2 ou 3 minutos e apanhar aquilo de ouvido, mas eu sempre gostei de fazer as minhas coisas, percebes? Portanto, eu nas festas era a completa desilusão. Alguém está com uma viola, toca aí uma coisa, olha, só sei tocar as minhas, as outras não sei. Vou tocar uma música minha, vocês vão gostar desta, obrigado. Ainda por cima, esta coisa da viola também tem que se lhe diga, porque tu fizeste este Cajarana, este teu primeiro disco, com uma viola desafinada que mandaste vir, sabe Deus de onde? Sim. De onde é que veio a guitarra? Veio de onde? A guitarra eu comprei na Alemanha, é uma guitarra alemã muito antiga, de 1968, se a memória não me falha. E não tem afinação? Ela está numas condições assim um bocadinho lastimáveis, ela é muito bonita, mas enfim, precisava de um setup em condições para aquilo funcionar. E lá está, a compra dessa viola veio mais uma vez no sentido de me distanciar e afastar-me da guitarra elétrica, porque nem sequer tinha uma acústica em casa. E então comprei essa num primeiro impulso. E foi onde comecei a fazer as primeiras coisas para o disco. Ela aguenta a afinação, não aguenta há muito tempo. Se calhar se tocasse uma canção de 3 minutos, a partir de metade ela já vai assim meio torta. Felizmente isto foi na altura em que os Correios ainda não demoravam muito tempo a entregar, ainda foi antes. Sim, portanto, ainda chegou a casa, ainda tiveste tempo. E ainda bem que chegou, porque senão se calhar não tínhamos este disco agora. Vamos conversar mais, obviamente. Está cá o André Henriques hoje no Música.pt. Estamos a falar sobre o seu novo álbum, chama-se Cajarana, mas não só. Quero perguntar mais coisas ao André. Uma casa, um amor, um T2, 2 máquinas de lavar, 2 biprons, muitas papas depois. Espero não te chover na parada. Sou tecido, não tecido, um trapo a enxugar. Uma banda de sopros e pompos, a mascote pronta a levar, um cortejo de reis e de popos. Só te quero comer capuchinho. Tenho dentes, paciente, um serviço de jantar. Como um poço a guardar um segredo, o papá a gastar o latim, a arrumar a gaveta do Lego. Não vos quero estragar, meus meninos. A cabeça tropeça na peça, eu não quero que impeça o que está por vir. Um noturno Chopin de manhã, bailarinas e água de fogo, uma seta que encontra a maçã, um cordeiro a aprender a ser lobo, um precário a cair no divã, 2 pombas tingidas de cloro. O que eu amo, eu adoro. O que eu amo, eu adoro. Se só chegou agora é pena. Tem cá estado o André Henriques. Vai poder ouvir também em podcast ou no site da Renascença, se perdeu desde o início. Porque
porque agora não posso fazer nada. Neste preciso momento não há nada que eu possa fazer. André, já conhecemos aqui um rapaz de coragem que largou a vida estável aos 35 para se dedicar à música, que é aquilo que gostas mesmo de fazer. Pronto, isso aí, ponto final. Aos 40, a solo. Eu tenho medo, quando isto chegar aos 50, tenho medo do que é que aos 45, o que é que vai acontecer aos 45? Sim, foi aquilo que falámos, foi aquela aventura. Enfim, o facto de chegar aos 40 não foi já a crise dos 40 que se costuma dizer, foi simplesmente ter acontecido, foi ter ficado com canções que não tinham destino e apeteceu pela primeira vez fazer isto. Sim, mas tu não tens estas ideias a cada 5 anos. Não, portanto, até a pergunta é nesse sentido. O que é que vais fazer daqui a 5 anos? Não faço ideia. Não tens isto. Não faço ideia e também nunca fui muito projetar assim o futuro no longo prazo, sabes? Enfim, é o dia a dia e vamos pensando nesta altura então, que as coisas estão assim meio em hold, vamos tentar perceber o que é que vai acontecer para o ano e depois daqui a 5 anos logo falamos. Linda Martini, é uma porta fechada, não? Não, é uma porta sempre aberta. Nós estamos aliás, a pandemia também nos trocou as voltas, porque nós já tínhamos estúdio marcado para ir para alturas de junho para começar a gravar o próximo disco. Acabámos por adiar e remarcar, mas já está tudo, já estão as datas todas marcadas e a logística toda assegurada e estamos a trabalhar naquilo que será um disco novo. Ainda não sei quando irá ser. Portanto, uma coisa não vai impedir a outra. Esta tua parte de solo não é uma carreira a solo completamente independente? É independente no sentido em que eu quero, não é? E acho que para o bem de todos faz sentido que seja necessário. Não, independente no sentido em que fechavas a porta, isso davas não. Um abraço ao pessoal, sempre quiser telefonem, mas eu agora vou... Sim, okay. Sim, poderia ser. Era não é? legítimo. Enfim, há muitas histórias assim, claro. Também. Enfim, é como tudo, as relações, há uma altura que as pessoas podem, e se algum dia nós sentirmos que por alguma razão não está a funcionar ou que já não temos prazer em fazer música juntos, enfim, acho que é preferível tomar essa decisão do que arrastar e às vezes depois estragar a amizade. Exatamente, estragar a amizade e estragar no fundo o corpo de trabalho que nós vamos desenvolver, não é? Mas esse não é todo o caso por agora. Nós estamos, aliás, não sou só eu que estou a fazer coisas a solo, o Hélio também tem um disco preparado para sair, só ainda não saiu também por esta altura, pelas razões que sabemos. O Pedro também tem feito um trabalho exploratório a solo, a Cláudia também tem feito algumas coisas. Eu acho que o que é interessante aqui é que sempre que nós pomos um pé fora, de alguma forma também nos vamos enriquecendo e quando nos juntamos novamente para reativar isto, vimos com truques novos, não é? Há bocado falámos daquela coisa da música, como é que eu aprendi música, sempre tu tocas com outras pessoas e isso também te inspira e influencia a procurar outras soluções e nós que agora estamos também ativamente a trabalhar num próximo disco, isso percebe-se que vens com outras coisas, com outras ideias, sobretudo um caminho definido daquilo que tu podes querer vir a fazer, isso é muito interessante. E podes trazer mais coisas também para a banda, que é extraordinário. Vocês, a esta altura, ainda têm todos paciência, uns para os outros. Sim, vai-se porque já passaram, porque já são muitos anos, muitos anos depois de estrada também, mesmo que tenhas tido uma fase muito grande só ao fim de semana, mas quer dizer, sim. São meses atrás de meses atrás de meses, não é? Sim. Claro, nós costumamos dizer que é uma relação a 4 e mesmo, não é? A grande vantagem é que, sei lá, num casal se chateia, pronto, só se tem um ao outro e se aquilo não está a correr bem as coisas estão mais chatas. Obviamente que isto é quase uma irmandade, isto é uma relação de muitos anos. Claro que como todas as relações e todas as coisas da nossa vida vamos tendo às vezes assim umas discussões, nunca nada que nos tivesse impedido de fazer de gostar de tocar juntos e depois também tens esse conforto, né? Às vezes, enfim, podes estar mais feliz ou sentir mais empatia com uma determinada pessoa nesse momento, mas depois tens os outros também em quem confiar, vamos-nos apoiando, mas eu acho que ao longo destes anos o que construímos não só a música que fazemos, que me deixa muito feliz, mas também a amizade que vamos nutrindo e vamos alimentando ao longo destes anos é uma coisa muito, muito engraçada e que também não se vê muito, não é? E vocês quando andam a viajar, viajam aqui? Viajamos todos na mesma carrinha. A comitiva é de quantas carrinhas? É só uma? Normalmente é só uma. A comitiva é assim, a banda são 4, mas depois com a equipa técnica andamos à volta de uns 10, 11, depende dos concertos. Normalmente é uma carrinha grande, aquelas de carro. Às vezes vem mais alguém, temos que ter um carro de 4 e depois a carrinha com o material, mas normalmente e desejavelmente vamos todos na mesma carrinha. Portanto, tudo na palhaçada. Sim. Depende. Às vezes uns vão dormir um bocadinho, se tiver uma semana mais complicada, outros... Sim, sobretudo na estrada aproveitas a respeitar o espaço dos outros, não é? Enfim, é essa coisa, às vezes há
há pessoas que precisam de descansar, como disseste. Então agora com filhos todos vamos tendo crianças, às vezes há umas noites mais mal dormidas, não é pelas noitadas e pelas coisas que as pessoas associam ao rock and roll, mas mais esta vida de... Isto não é pessoal de maluquice, isto é são pais de família. Sim, há grandes mitos do rock and roll que, enfim, não quer dizer que não existam, mas às vezes também importa pôr as coisas no plano terreno e perceber que somos todos... Depende da idade, não é? Depende bem na altura. Claro que sim. Se fossem os Guns N' Roses em finais da década de 80, obviamente sim, que aquilo era uma loucura maior. Sim, nos anos 70, nos anos 80, enfim, são outros tempos. Olha, a Cajarana começou por ser apresentada ao vivo em julho. Foi em julho, sim, as primeiras datas do Teatro Circo. E agora? Agora... Vais para o Minho, não é? Eu sei que vais estar... Não, primeiro sim. Nazaré, vais estar na Agora Nazaré. Já a seguir vamos para a Nazaré, a próxima data no dia 6 de novembro, na Gafanha da Nazaré. Depois, logo a seguir eu vou começar uma residência artística, que é um projeto muito interessante que vou desenvolver, que tem muito a ver com o património cultural ali daquela zona do Minho. Vou estar mesmo em Ponte Lima. E depois tocamos em Ponte Lima no dia 14 de novembro. Isto sempre com banda, portanto, os músicos com quem falámos e gravaram o disco comigo, eles vão estar comigo em palco, não sou só eu uma viola. Queria que de alguma forma os concertos fossem fiéis àquilo que é o disco. Depois no dia 5 de dezembro em Alcaíns, no Centro Cultural, e fechamos no dia 10 de dezembro em Lisboa, no Capitólio. Tcharam, pum. Era para ter sido em abril, mas é agora. Então pronto, ficam as datas, isto é de norte a sul. É. Não, norte a sul não, norte ao sul ainda tens que ir, mas pronto, norte e centro. Até ao centro-sul, mas mais para baixo fica para outra altura. É como a nossa conversa, outra conversa, que há de ficar para outra altura também. André, gostei muito de tivesses passado por cá, obrigado por teres vindo. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, eu. André Henriques. Para seres feliz. Às vezes não chego, às vezes eu não te chego, às vezes eu não chego para seres feliz. E se a gente fugisse para longe daqui e a escola dos putos, e vivemos de quê? A cidade que fique, pousar para o turista. Vamos desaparecer. Uma casa na praia, tens os pés cheios de areia. Se lá chegar, ainda nos vamos rir de tudo que agora nos tira o sono. E se a gente fugisse para longe daqui e a escola dos putos, e vivemos de quê? A cidade que fica a pousar para o turista. Vamos desaparecer. Uma casa na praia, tens os pés cheios de areia. André Henriques, o meu convidado esta semana no Música.pt. Se não ouviu do início, fique descansado, o podcast está disponível, não tarda nada. Agora vamos até ao backstage, já sabe que tem acesso ilimitado. Vamos lá saber o que é que o António Jorge descobriu esta semana.
Na Renascença, estamos sempre presentes. Ter relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Damos sentido a um mundo complexo. Agora, parece-me que nós também temos que ter algum cuidado em não estar a fazer imputação de responsabilidades de forma ligeira. Temos a opinião que interessa. Um caso bastante grave, mas com uma reação que nunca foi vista em Portugal. Renascença, a par com o mundo. Chama-se Flávio Cristóvão e foi o primeiro cantautor português a vencer a International Songwriter Competition. Andrà tutto bene. É uma canção lindíssima, escrita em pleno isolamento na sua Ilha Terceira. E soa assim. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto